Bom, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Assim seja. Os familiares de Jesus, né? Então estamos vivenciando esse momento, o Natal, né? Estamos nas vésperas do Natal, estamos na semana, no mês que a decoração, tudo só lembra o Natal, não é verdade? E aí a gente lembra de quem? Do aniversariante do mês, né? Que é Jesus. A gente relembrando o renascimento, né? Ou o nascimento de Jesus aqui entre nós, né? E procurando pela literatura, pesquisando, a gente encontra alguns relatos mostrando sobre a infância de Jesus. Então Jesus era aquela criança que ele foi muito participativo dentro do lar, dentro de casa. Com a mãe, ele sempre foi muito carinhoso, ele era uma criança assim, prestativa, uma criança meiga, uma criança obediente. Olha quantas virtudes, mas tinha que ser, né? Porque Jesus é o nosso modelo. E tem um relato também de um certo momento onde ele se aproxima de José, seu pai, que era um carpinteiro. E ele chega naquele momento, ele devia ter seus 12 anos mais ou menos. E ele pergunta ao pai se ele estava precisando de ajuda, porque ele estava ali para ajudá-lo. E José ensinava para ele o ofício da carpintaria. Então ele era aquela criança que ajudava, que é tão difícil um adolescente chegar e dizer assim, eu estou aqui para lhe ajudar, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? É muito difícil, né? A gente que já teve filhos nessa fase, que os meus já estão adultos, mas aí é uma fase difícil. E eu também passei por essa fase, eu como pessoa, né? Que vergonha. Eu era muito preguiçosa. Era, meu Deus do céu, uma coisa horrível para estudar, para tudo. Era uma coisa séria, né? Dentro de casa. Então, assim, sempre sendo chamada a atenção. Então, a gente tem um exemplo de Jesus, da participação dele na família, da ajuda dele na família, do interesse, né, em conhecer o ofício do pai, o trabalho do pai. E também de participar na comunidade, na rua. Quando ele via um pedinte, ele trazia para dentro de casa, ele dava a água fresquinha, ele oferecia o que ele podia. E Maria, algumas vezes, se deparou com essa situação de pessoas estranhas dentro do lar e ele ajudando essas criaturas. Então Jesus sempre foi do lar, sempre foi pela família, sempre pela família, em todos os momentos, né? No livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, o prefácio dele foi escrito por Emmanuel. E nesse livro aqui, Jesus no Lar, muito interessante, né? Porque aí a gente tem um relato aqui de o primeiro estudo do Evangelho foi com Jesus, foi ele que participou dessa primeira reunião no lar. E Emmanuel diz o seguinte, né? Que nesse prefácio aqui, através de Neio Lúcio, né? Que o Cristo permanece tão somente, para a generalidade dos estudiosos, né? O Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo. Nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Aí ele continua dizendo, todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, ou seja, do que Jesus trouxe para a gente, nessa boa nova, Jesus foi e é uma criatura tão importante que ele dividiu a era
dividiu o tempo aqui, ficou antes, né, do Cristo e depois do Cristo. Então começou a se contar o tempo, tantos dias após o Cristo. Agora nós estamos há 2000 anos, né? Já passamos de 2000 anos do Cristo. Então ele foi tão importante para a humanidade e continua sendo, de que ele dividiu a era. A contagem do tempo começou com a participação dele, o efeito da efetividade dele no mundo. Vejam que figura importante nós tivemos aqui na Terra, entre nós, né? No corpo de carne. Aí ele disse: todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, ele é o renovador da vida de cada um. Ele é o renovador da vida de cada um. Porque a partir do momento que a gente conhece Jesus, a partir do momento que a gente estuda e vê as lições que ele trouxe para a gente, o exemplo de vida, de ações, de atitudes, a gente começa já a ter uma visão diferente do mundo, né? Aí ele diz: atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. Não é ter Jesus só na igreja, mas é trazer Jesus para dentro de casa, para o seio da família da gente. Então, se Jesus é tão bom, é tão importante, por que vai ficar só restrito às nossas convicções religiosas, aos nossos templos? E essa vivência que a gente começa a aprender, né, principalmente nas casas, né, religiosas, a gente tem que levar essa vivência para onde? Para exemplificar onde? Dentro do lar. E às vezes, por a gente não levar essa lição, esse ensinamento para dentro de casa, muitas vezes dentro de casa a gente é cobrado pelos nossos familiares, né? Aquela coisa assim: você é tão bonzinho no centro, mas aqui dentro de casa você não é. Ou seja, não está vivenciando o Evangelho de Jesus, não está trazendo para dentro do lar. Vejam só. Aí ele diz: onde Jesus então passa a controlar as paixões dentro do lar, né? Os ensinamentos dele. Ele passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas. Não é só os livros, mas de ação viva. É você vivenciar, é você exemplificar, é você tornar esses ensinamentos o seu cotidiano, procurar colocar em prática, né? Com os quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Porque enquanto a gente não vivenciar os ensinamentos de Jesus, a gente não vai ter a paz que a gente tanto deseja na terra. E principalmente nos dias de hoje, que a gente vê guerras e mais guerras ainda. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia que aí os homens usam para o mal, não é? A sua inteligência, para bombas e formas de ataques, né? Nucleares e outras formas de ataques, para acabar, né, com a criatura humana, destruindo muitas coisas, né? Aí ele diz: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Quando o Evangelho entra no lar. Olha a importância. Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro
inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar, diz Emmanuel. Isso foi dia 3 de outubro de 1949. Ele faz esse prefácio aqui mostrando para a gente da importância da gente trazer o Evangelho de Jesus para dentro de casa. Olha, se nós temos todas essas vivências de Jesus, temos todos esses ensinamentos na nossa vida, né, no nosso cotidiano, nos escritos, e a gente precisa trazer para dentro de casa. Por quê? Ele explica. Porque se, vamos dizer, um exemplo assim, eu dirijo uma casa espírita, uma casa frequentada por, vamos dizer aqui, por 1000 pessoas, 1000 habitantes. Eu venho a me tornar o líder ou a líder dessas 1000 pessoas. Mas dentro de casa, do meu lar, com 4 ou 5 pessoas, eu não consigo essa liderança. Eu não consigo exemplificar a paciência, eu não consigo exemplificar o perdão, eu não consigo exemplificar o amor, a caridade, a benevolência. Então, se eu não consigo exemplificar esses ensinamentos de Jesus no reduto do lar, que é o local menor, onde tem um número menor de pessoas do que na sociedade. Então, o grande exemplo está aí, da vivência do Evangelho dentro do lar, dentro da família. Jesus nunca maltratou nenhum dos seus familiares, dos seus irmãos, nem dos seus apóstolos, não é? Tem uma passagem que Jesus curou uma criatura que estava endemoniada. E este homem ficou tão feliz em se ver livre daquela situação que ele vivia, que ele, a partir daquele momento, ele quis seguir Jesus, se tornar um seguidor de Jesus. E ele chegou para Jesus com muita gratidão dentro de si e disse para Jesus: mestre, eu vou largar tudo e todos para te seguir. E Jesus volta para ele e diz: não, você volta para sua casa e lá você vai exemplificar tudo que você deseja e que você quer e precisa. Ou seja, é no reduto do lar. Jesus não disse para ele: vá, largue tudo e venha-se embora, não. Porque ninguém sabe, é como estava falando aqui, Jesus sabe, conhece a gente. Nós somos irmãos de Jesus, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Jesus, sendo o irmão maior nosso, ele tem esse conhecimento, ele tem essa experiência, ele tem essa vivência. E sabe o íntimo da gente, como ele sabia o íntimo de todos os seus discípulos, seus apóstolos ali. Uma outra criatura que, quando descobriu Jesus, foi Joana de Cusa. Joana de Cusa, o marido dela era um político, um senador, altamente influente, muito prestigiado naquele momento ali. E era uma pessoa, ela tinha muita dificuldade no relacionamento familiar. E aí ela conhece Jesus, descobre Jesus. E ela também desejou largar tudo e seguir Jesus. E aí, qual foi a lição de Jesus? Mais uma vez, pela família: volta e cuida do teu marido, porque ele precisa e vai precisar muito de ti e do teu filho. Porque ela tinha um filho e tinha um marido. E o que é que acontece com o decorrer dos anos da vida dela? O marido perdeu o cargo, né? A família começou a passar por situações difíceis. Ele adoeceu gravemente
E ela cuidou dele até os últimos momentos, até o último suspiro da vida dele. Está vendo como são as coisas? O que Jesus viu ali, que ela precisava exemplificar esse amor e a caridade dentro de casa. É junto do mais próximo da gente. Aquele que no momento está se apresentando e precisando mais da nossa ajuda, da nossa dedicação, do nosso apoio, da nossa energia, do nosso amor. É dentro de casa, não é fora não. Então eu sou muito boa lá fora fazendo a campanha do quilo, eu sou muito boa lá fora visitando um abrigo, visitando uma instituição infantil, né, uma creche. Eu sou muito boa isso, aquilo outro, distribuindo sopa. Mas e dentro de casa, será que eu sou tão boa assim? Será que quando me pedem um prato de sopa eu dou? Será que quando me chamam para conversar eu atendo, eu tenho tempo para atender? Será que quando está doente eu acompanho no médico? Ou eu não quero abrir mão e não posso abrir mão de nada, se vire só. Eu conheci uma criatura, uma mulher, me tornei muito amiga dela, ela hoje já está no plano espiritual. E ela trazia um remorso muito grande dentro de si. Era um sofrimento, porque o remorso traz uma coisa que remoe a gente. E ela disse que o sofrimento dela foi que ela era casada e o marido, de noite, né, de madrugada, ele querendo puxar ela, e ela relutou assim e não deu atenção, nem virou para ver o que era que ele estava querendo. Ou seja, ela estava com sono, queria dormir, e que história é essa de me acordar? E ela realmente estava virada para o lado e continuou virada para o lado, e ela dormiu ali. E ele estava infartando e ele morreu. Quando ela acordou de manhã, ele já tinha entrado em óbito. E aí ela veio perceber que aquele momento que ele estava tocando, puxando o braço dela, era o momento que ele estava agoniando. Era o momento que ele estava pedindo ajuda. Era o momento que ele mais precisou dela naquele momento, mas era a indiferença dela, o egoísmo. Qual o maior entrave nosso aqui? É o egoísmo. A gente pensa na gente. Em primeiro lugar, tem gente que faz assim, eu sou em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, e olhe lá, o quarto eu já vou pensar. Mas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Como tem gente que não pensa em si de jeito nenhum, só pensa no outro, esquece de si e não se ama, que também é outro erro, não é? A gente tem que saber conciliar as coisas e dosar, nada pelos extremos e nada pelos exageros. E aí ela sofria terrivelmente, porque ela guardava, ela conseguiu se abrir, conversar e dizer do grande sofrimento dela, de o marido ter morrido, pedindo ajuda, ele não conseguia falar e ela não deu atenção para ele. Então isso é uma chamada de alerta, um alerta para a gente, não é? Se alguém demonstra qualquer tipo de situação, prestemos atenção no que está acontecendo com quem está do nosso lado. Então Jesus, ele traz muito essa lição para a gente, né? E quando Jesus foi interrogado ou questionado, não é interrogado, né? Mas a gente vê essa passagem aqui no capítulo 14 do Evangelho, que tem: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E entre os itens desse capítulo 14 tem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que é uma passagem também interessante, que tem muita gente que às vezes não consegue entender quando ele estava reunido, né, com muitas criaturas ali naquele momento. E aí a mãe dele e os irmãos chegam à porta, que a mãe estava muito aflita, né, porque sabia que a situação ali estava um pouco difícil, né, para ele também. E ela tenta se aproximar dele e não consegue, porque era uma pequena multidão que estava ali naquela casa, naquele local onde ele se encontrava. Mas um dos discípulos consegue chegar para ele e dizer: Jesus, aí fora está a tua mãe e os teus irmãos e querem falar contigo. E ele aproveita aquele momento para falar para todos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então,
a gente vê que existe o quê? As traduções, né? Existem os costumes da época, existe uma série de coisas assim que poderão influenciar nessas palavras aqui. E ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Passou o olhar por todos que estavam ali e imediatamente ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos e em Mateus também. Então, isso aí para algumas pessoas ficou sem entender. Será que ele negligenciou, ele não quis falar com a mãe? Não se trata disso. Em momento nenhum ele hostilizou, nem ele diz que não reconhece quem é a mãe dele. Então, ele quis trazer uma lição maior para a gente, porque ainda hoje tem pessoas que se acham melhores e superiores do que o outro. É um cabelo afro, é uma cor de pele, é uma posição social, é um cargo sem muita relevância. Então muitas vezes a gente não dá importância e a gente até despreza pelo preconceito. A gente vê isso ainda hoje, né? Jogadores negros que são hostilizados em campo de futebol e outras formas de hostilidade aí pelo nosso preconceito. Então desconhece de que nós, todo o nosso sangue, do branco, do preto, do asiático, do amarelo, é vermelho. Nosso sangue é igual. Não existe sangue com cor diferente, nem sangue nobre, nem sangue azul. Não existe sangue azul. Todo sangue é vermelho, independente da sua nacionalidade, da sua raça, da sua cor, do seu credo. Não importa. Nós somos seres humanos iguais. Então Jesus, por ele ter já esse conceito enraizado nele, né? Enraizado, por ele tratar a todos como irmão, por ele já ter esse grau de evolução, de entendimento, né? Por ele já entender de que Deus é Pai, que a todo momento Jesus ele estava se referindo ao Pai. Em momento nenhum ele disse que ele era Deus. Se quiseres ir ao Pai, ele era o caminho. Mas ele não disse que ele era o Pai. No momento da dor e sofrimento, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. No momento das tentações, porque Jesus também passou por tentações. Em todo momento, ele pedia ajuda a Deus. Ele se colocava na situação. E ele teve entre os irmãos que Jesus teve, ele teve esse aí ele se sobressaiu entre os demais. Era uma criatura muito dedicada também. Era Tiago. Existem alguns Tiagos, né, nas leituras evangélicas, né? Tem Tiago menor, tem Tiago filho de Zebedeu, Tiago. Então tem o Tiago, irmão de Jesus, que no momento já estava perto de se consumar, né, a prisão de Jesus, já estava perto de acontecer, né, aquele desfecho ali. Um dos apóstolos chega para ele e diz, mestre, se tu não tiveres aqui, o que vai ser de nós? Aí ele diz, procura Tiago. Porque Tiago já tinha também uma vivência do Evangelho, de entendimento, e iria ajudá-los na sua caminhada, na sua trajetória. Então veja que interessante, né? Essa passagem aí. Então quando Jesus diz que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E nós, que nos consideramos irmãos de Jesus, estamos fazendo a vontade dele? Será que realmente estamos fazendo parte da família de Jesus? Estamos levando Jesus para dentro do nosso lar? Para dentro da nossa casa? Como é que está essa nossa relação para com Jesus? No livro Os Mensageiros, no capítulo 34, André Luiz acompanha um dos trabalhos, né, porque ele estava sempre acompanhando um grupo de trabalhadores do nosso lar, né? E nesse capítulo 34, a equipe, ele com o seu coordenador, né,
era Aniceto, vão à casa de uma criatura, uma mulher. Nesse dia ia acontecer essa visita na casa dessa mulher. A mulher era viúva, tinha perdido o marido e ela tinha vindo de nosso lar, ela já tinha passado por nosso lar. Tinha 3 filhas, que essas 3 meninas também tinham vindo de nosso lar. Espíritos já de uma condição de entendimento, de conhecimento. E tinha um filho que esse não veio de nosso lar. Esse veio de regiões inferiores. E aí esse filho dava um pouquinho mais de trabalho a ela do que as meninas. Vejam só, né? Ele ainda precisava evoluir um pouco mais. Acontece que o marido dessa viúva, em espírito, ele também veio do nosso lar. E ele tem a permissão de acompanhar o evangelho no lar, na casa dela. Ela instituiu o evangelho no lar, na casa dela, e aquele lar, o marido dela, acho que é Isidoro, ele passa a ser o mentor espiritual daquela reunião. Veja o grau evolutivo, ele não era um obsessor. Ele era o mentor espiritual, ele que resolvia as dificuldades, as ajudas no plano espiritual daquele evangelho. Que dificuldades eram essas? Aquele lar passou a ser um ponto de luz para a espiritualidade. Ali, eles levavam espíritos doentes. Ali, ele trazia os espíritos para receberem lições, receberem ajuda. Então, o marido, o Isidoro, no plano espiritual, era quem coordenava esses espíritos no lar. Veja que coisa linda. E ela coordenava o lar, coordenava a reunião e coordenava a educação. Estava passando por dificuldades com a perda do marido, mas ela não arredou, continuou com a prática do evangelho e educando as filhas e o filho, que era o mais difícil. Então, a espiritualidade, eles dizem o seguinte, que Aniceto diz que aquele lar é um manancial de amor, passando por dificuldades, passando por perdas, mas o amor prevalecia ali naquele lar. E aquele amor dela, daquelas filhas, daquela família, era que fazia com que esse evangelho acontecesse. Esse evangelho trouxesse frutos. E desses frutos eram essas criaturas que eram ajudadas naquele evangelho ali. Veja que coisa bonita. Passando isso aí André Luiz tira uma lição muito grande, né, da importância de a gente levar os ensinamentos de Jesus para dentro de casa, dessa prática do evangelho. Vocês vejam que tem criatura que tem dificuldade de implementar um evangelho no lar. Tem outros que conseguem implementar, mas não conseguem a adesão da família, para que todos participem ali daquele evangelho. Tem gente que faz o evangelho e o evangelho, naquele momento, às vezes passa a ser até motivo de discussão e de discórdia, porque confundem os ensinamentos e ficam cobrando um dos outros atitudes e mudanças, em vez de vigiar só a sua vida e cuidar de se auto-reformar. Então, quem ainda está seguindo dessa maneira, está muito longe ainda da vivência do amor de Jesus, que é, através do evangelho no lar, trazer a paz, trazer a felicidade, a harmonia para dentro de casa, e não o contrário. Aí Allan Kardec, na Revista Espírita, de setembro de 1959, traz também um escrito que ele fala sobre uma família espírita. E também era uma viúva. Coincidência, os exemplos, era também uma viúva. Só que essa viúva, ela fazia uns 3 anos, mais ou menos, que tinha perdido o marido. E ela tinha um filho com 17 anos e uma filha com 6 anos. Então ela ficou viúva e ficou com
a total responsabilidade desses 2 filhos. O marido dela, o espírito que havia partido, também participava do evangelho no lar. Ele era uma figura importantíssima naquele evangelho. Olha que lição para a gente, não é? A gente nunca está só. A morte só existe para o corpo de carne. O espírito continua evoluindo do outro lado e praticando o bem, o amor e a caridade. E aí o que é que acontece com esse espírito? Ele sendo o mentor também, usando da mediunidade da viúva, ela era um médium, e ele, através dela, conversava com os filhos, orientava os filhos, de uma forma bem tranquila, bem natural, como se encarnado ele estivesse. Vejam, que fortaleza para ela, né, e para aquela família, conversar com o dito morto, que não é morto, né, e ali ter todas as orientações e conversar mesmo. Ele conversava, orientava. Isso ajudava ela na educação daqueles filhos. E eles cada vez mais se sentindo fortalecidos com essa prática do evangelho dentro do lar. Vejam, isso Allan Kardec escreveu isso em setembro de 1859. Gente, faz um pouquinho de tempo, não faz? Quase 170 mais ou menos, em torno disso, mais ou menos, né? Que eu estou sem calculadora aqui de cabeça, não é para hoje. Então, trazer o evangelho para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, ela tinha essa mediunidade natural e que o espírito trazia essas orientações e a espiritualidade permitia, porque ele já estava bastante de um patamar de evolução, de compreensão, e jamais iria prejudicar nem ela, nem os filhos. Veja que coisa, né? Então Jesus é isso, é a família, ele é nossa família. Se a gente realmente, né, vivenciar e trazer ele para dentro de casa, não hostilizar, não tratar com indiferença, procurar realmente pôr em prática as lições, os ensinamentos dele, né? Então assim, a família de Jesus, quem é a família de Jesus? Somos todos nós, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade do Pai? Olha, nós somos espíritos imperfeitos. Erramos, não erramos? Não é verdade? A gente erra, a gente falha, a gente cai em erro mesmo. Volta para o plano espiritual com os erros, porque não é porque agora eu estou no plano espiritual, desencarnei, que agora eu vou virar santo. Isso não existe, a natureza não dá saltos. E aí vem o quê? O sofrimento da criatura por ele ter praticado erros e não ter evoluído, nem ter seguido a sua missão do planejamento reencarnatório, porque todos nós temos um planejamento para reencarnar. Ninguém nasce assim, é jogado feito semente não, no pasto, na rua não. Existem espíritos bondosos que nos ajudam nesse planejamento reencarnatório. E quantos de nós não liga para esse planejamento? Quantos de nós age completamente diferente das lições de Jesus? Aí o que é que acontece? Chega no plano espiritual, a gente está com a consciência o quê? Pesada. Porque a gente não conseguiu evoluir e viu o quanto a gente faliu na reencarnação. Aí o que é que acontece? Será que Deus vai jogar a gente numa região ou num local de grande sofrimento, de profundo sofrimento, e que dali a gente não saia? E seria jogado no inferno? No inferno a criatura está vivendo com o seu pensamento, com suas dores morais. E aí Deus, por muito amor aos seus filhos, disse: vamos voltar para a escola. Deserdou, vamos voltar para a escola. E ainda te dou mais, o esquecimento. Quando a gente reencarna, a gente esquece os nossos erros passados. Eles não deixaram de existir não, continuam existindo. Só que agora eu não estou sofrendo o tormento do arrependimento, nem das coisas ruins que eu pratiquei.
E aí Deus permite que eu venha para um lar, aí tem o planejamento da espiritualidade, para me reunir com afetos e desafetos do passado. Vou me reencontrar com pessoas que eu tirei a vida, pessoas que tiraram a minha vida, pessoas que me caluniaram, pessoas que eu me vinguei, e aí vai. Só que tem o que? O esquecimento do passado. E aí Deus permite que a gente reencarne na mesma família, para a gente vencer e superar as animosidades, as divergências, os erros do passado. Então, ninguém nasceu à toa em qualquer família, não. Existe esse planejamento, a gente está na família que a gente precisa estar para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Isso é uma grande certeza, isso aí. Veja a bondade e o amor de Deus para com todos nós. Então a gente tem o quê? Motivo de alegria, motivo de felicidade, porque nós somos amados por Deus, nós somos amados por Jesus, nós temos uma família espiritual imensa, nós constituímos nova família aqui, muitas vezes alguns de lá e que reencarnam, mas também tem criaturas que às vezes não tiveram vínculos anteriores, mas que precisam juntos ali se fortalecerem. Acontece também. A gente vê isso em relatos na doutrina espírita, de situações, de ocasiões que dá essa oportunidade, né? Tem um livro, é um dos livros de Irmão X, Humberto Campos, né? Irmão X, onde ele traz um exemplo de uma mãe. Primeiro, ele foi para fazer uma visitação, ele já em espírito, né, já desencarnado, acompanhando outros espíritos, sendo acompanhado por outros espíritos para aprendizado. E aí ele é conduzido para um local de umas grutas, onde tinham espíritos deformados, espíritos doentes, espíritos acamados. E ele vai para naquela visitação, e no meio daquela visitação ele vê um espírito, uma mulher linda, belíssima, que chamou a atenção dele. E ele pensou assim: por que essa mulher tão linda, o que é que ela está fazendo aqui no meio desses espíritos horrendos? Espíritos sofredores, espíritos mutilados, espíritos deformados. Quando terminou a visitação, eles voltaram para o salão, foi constituída a mesa, e ela fez parte daquele grupo, ou seja, ela era da caravana de espíritos que faziam aquela tarefa. Ele era um mero espectador. Quando termina a reunião, terminou a prece, ele se aproxima dela, porque ele era repórter aqui, né, jornalista, e continuou sendo do outro lado. E ele vai colher dela informações, querendo saber o que motivou ela a fazer um trabalho desse, de uma visitação desse tipo. E ela diz: ah, meu amigo, você não sabe de nada, a minha história é longa. Quando eu estive encarnada na Terra, eu tive uma família linda, a minha família era belíssima. Tive um marido e tive um casal de filhos. Só que ela se tornou aquela pessoa não muito grata na família. Ela se tornou uma pessoa controladora. O marido não tinha sossego com ela. Os filhos, ela tinha um orgulho tão grande que ela não se incomodava se estava humilhando ou não outras mães. Sabe aquela coisa de você dizer: ah, meu filho é o melhor da escola, meu filho é o mais inteligente. E às vezes você diz isso na frente de outras pessoas, que o filho tem algumas deficiências, algumas dificuldades, e a pessoa ressente. Às vezes não tem esse atributo da beleza e se sente um pouco acanhado, se sente um pouco constrangido. Mas ela não estava nem aí se alguém estava sofrendo, ela dizia, porque ela tinha esse orgulho de ter os filhos mais bonitos, os filhos mais inteligentes. O que é que acontece? O marido desencarna, os filhos desencarnam com o tempo, né? E ela desencarnou por último. Quando ela chega no plano espiritual, o marido a recebe e os filhos também. Só que eles disseram: mãe, a gente não vai poder lhe dar assistência aqui, nem ficar com a senhora, porque nós fomos convidados para reencarnar num ambiente melhor, mais evoluído, com menos dor e menos sofrimento. E o marido também foi, e ela se sentiu só. Se sentiu só e viu que ela não
construiu afetividade, ela não construiu carinho, ela não construiu amor com aquelas criaturas. E aí a espiritualidade disse para ela: olha, você precisa reencarnar novamente. Só que agora a gente vai te ajudar na escolha da sua próxima família, porque você errou e muito, deslizou muito. E ela aceita porque ela estava sofrendo muito. E aí eles fazem todo o planejamento, ela reencarna, órfão de pai. O pai, quando soube que a mulher ficou grávida, abandonou, não quis saber, não procurou mais. A mãe dela desencarna do parto e ela já nasce órfã de pai e mãe. Ela ia se orgulhar de pai e mãe? Não podia, né? Aí uma tia acolheu ela, criou, só que a tia era casada e tinha outros filhos. Criou ela, mas ela tinha que fazer todos os afazeres da casa, tinha que cuidar da cozinha, se tornou uma empregada da família. Quando ela chegou perto dos 14, 15 anos, o casal conversa entre si, que naquela época era dessa forma, né? Arrumar um casamento para ela, porque ela já estava se tornando uma mocinha e, para não acontecer coisa pior, vamos arrumar um casamento para ela. Arrumaram um casamento para ela. E o marido que arrumaram para ela era um brutamontes. Olha, ela tinha um marido amável, adorável, uma pessoa, sabe, que tinha tudo. Vejam só, ela casou com um brutamontes. Ela não podia mais controlar aquele brutamontes, o que ela tinha do passado, né, do controle sobre a vida da outra pessoa. Casou com esse brutamontes. O que aconteceu? Teve 4 filhos. Desses 4 filhos, um nasceu, desenvolveu hanseníase, o outro era cego, o outro com deficiência mental e o outro paraplégico. Os 4 filhos dela eram espíritos com muita necessidade, porque erraram muito no passado. O marido morre, ela fica viúva, sozinha, com essas 4 crianças. O que é que acontece com ela? Naquele tempo, uma criança, uma pessoa com hanseníase, com a lepra, era hostilizado. Ela não podia nem se demorar nos locais, porque as pessoas, quando descobriam que um dos filhos dela tinha essa doença, as pessoas hostilizavam ela. E ela não conseguia mais emprego, ela não conseguia nada, ela passou a mendigar. Olha só, ela não tinha mais um lar, ela não tinha uma família, tinha 4 crianças que precisavam dela, inclusive para botar comida na boca. Então ela saía para mendigar, o que ela conseguia recolher, voltava para casa, para um quartinho, para um local onde ela estava, para alimentar aquelas crianças. Com o tempo e com essas mudanças constantes, que ela não conseguia ficar em um canto só, as crianças, pelas suas debilidades, foram desencarnando, retornando para o plano espiritual, e ela retorna aos 40 anos para o plano espiritual. Aqueles 4 espíritos estavam esperando por ela. Vejam, porque eles precisavam desse pouco tempo para se redimir, para refazer o que eles fizeram dano no passado. E eles chegaram para ela e disseram: a gente vai ficar com você, vai lhe acompanhar, porque nós somos eternamente gratos pelo que você fez com a gente. Em momento nenhum ela abandonou nenhum dos filhos, porque ela desenvolveu o instinto maternal pelos filhos lindos e inteligentes da existência passada. Uma coisa boa ela fez, né? Foi desenvolver esse instinto maternal. Então ela não abandonou seus filhos. Os filhos desencarnaram normalmente, né? Naturalmente. E nisso ela descobre que aqueles 4 espíritos tinham vindo de onde? Naquela furna, naquele local onde irmão X a viu visitando. A espiritualidade chega para ela e diz: minha irmã, você agora evoluiu mais em cuidar desses 4 espíritos, não ter deserdado, não ter maltratado eles e ter aceitado e trabalhado para o alimento deles. Agora você está convidada para reencarnar agora num ambiente melhor, num ambiente mais evoluído, com menos dor e menos sofrimento. Aí ela disse: posso fazer um pedido? Aí ele disse: pode. Eu gostaria de ficar pelo menos 100 anos aqui, ajudando esses irmãos nessa gruta. Veja, ela não quis, porque nessa reencarnação ela iria reencontrar com aqueles filhos e com aquele marido, que agora ela ia ser merecedora. Mas ela pediu um tempo para ficar ali, dando assistência àqueles espíritos com deformidades.
Muitas vezes a gente é convidado a na casa, em outra instituição, para fazer visita na Miroeira, né? Que é onde ficam os nossos irmãos com hanseníase, para ir no hospital e outras situações. Tem gente que diz, eu não consigo ir porque eu não consigo ver essas pessoas assim, eu não consigo trabalhar com uma pessoa doente mental, eu não consigo trabalhar com idoso porque, sabe, eu não consigo, não me sinto bem. Vejam só, onde está o amor de Jesus? Amar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, nós estamos vivenciando Jesus? Fica a pergunta para cada um de nós responder em silêncio. O que é que eu estou fazendo da minha vida, das minhas atitudes e dos ensinamentos que eu adquiri e tenho através de Jesus? Então, nós desejamos a todos um Feliz Natal, muita prosperidade, muita saúde e que a nossa família, né, a gente consiga acolher cada vez mais, a gente consiga amar, se perdoar, se tolerar, consiga realmente exemplificar a caridade e o perdão dentro de casa. Muita paz, que Jesus nos abençoe.